Ô, Piedade, eu tava aqui com o Gabriel Galindo falando justamente dos jogadores que retornam de lesão, né? Que quem está apto para jogar contra o Fortaleza? Eu Romarinho, tava escutando. Romarinho e Cáceres. Romarinho e Cáceres podem enfrentar o Fortaleza, já estão aptos. É, claro, Matheus não está 100% já também, Bararas também, ambos já jogaram e agora estão plenamente recuperados, né? Dudu também está apto com relação à parte burocrática, apareceu no vídeo na semana passada. Aí eu pergunto ao Adson Piedade, meu amigo, com, o, com as ausências ainda de Claudinho, Renzo, Rubem e Cauã, que não são teoricamente titulares, com esses retornos que nós estamos tendo, já dá para o Rodrigo Chagas dar uma nova cara ao time e trazer assim uma esperança de que esse time vai ter um padrão, Adson, na sua opinião? Anderson, em termos técnicos, eu acho que dá sim para o Vitória ter uma nova cara assim e passada pela qualidade, né? Eu acho que o Vitória tem essa condição com o retorno desses atletas que estavam lesionados. E você até me indagou, né, há pouco, né, sobre o meu time em off, Romarinho na beirada, tal. Eu até pensei assim, pô, Romarinho na beirada realmente talvez ainda não consiga. A gente pode colocar o Mateuzinho, mas eu lembrei de uma coisa muito boa, né? Aquela impressão que o Rodrigo deixou na sua estreia, que foi aquele bloco médio bem compactado, né? Trabalhando ali no bloco médio, a linha da defesa alta com a linha a segunda linha e a primeira um pouco para trás, e aí compactando muito no médio. Isso faz com que os beiradas não tenham que correr tanto, né, para trás, para poder voltar com laterais, para dobrar, porque a sua primeira linha está bem avançada. Eu não sei se foi uma estratégia apenas para o jogo do Galo, espero que continue, porque foi uma bela surpresa. Eu acho que o Vitória resistiu bem até o momento que teve perna, trabalhou certo ali no bloco médio, não fez tantas faltas, o time estava bem compacto. Então, se você tem um time jogando daquela forma, você pode até pensar em utilizar o Romarinho pelo lado. Eu acho que o Romarinho pode fazer mais ou menos o que Biancucci fez aqui em 2013, né? Nosso saudoso Caio, treinador, fazia uma compensação por aquele lado para que o Biancucci não precisasse baixar até a última linha atrás de lateral, e se saiu muito bem. Biancucci era praticamente um segundo atacante e mesmo assim não respirava ali à frente com o Dinei. Quem respirava era o Cajá. Então foi bem um modelo bem preparado ali pelo Caio, né? E depois deu sequência com outro treinador ali em 2013, com o Biancucci, às vezes saindo, jogava o Marquinho, mas mais ou menos isso aí. Então, eu vejo que o Vitória vai ter esse ganho técnico e que o Rodrigo vai ter mais peças para poder, quando tiver a bola, tratar melhor essa pelota, juntar melhor os jogadores que têm mais qualidade técnica para que o Vitória seja mais letal na frente ali contra o Fortaleza. Um jogo, outra final, 6 pontos, jogo difícil, praticamente pode selar quem fica e quem vai esse jogo aí do Fortaleza. E na pior das hipóteses, eu acho que a gente tem que somar pelo menos um ponto, Anderson. Show de bola, beleza, Adson. Vamos dar prosseguimento, né? Sobre o jogo do Fortaleza, antes de entrar aqui no time provável, que eu vou até aproveitar o ensejo para fazer o download do time do Adson. O meu, na verdade, sempre foi o mesmo, né? O Galindo mudou, ficou igual o meu. O do Adson ficou igual ao do Galindo antes. E aí a gente vai debater sobre essa questão agora aqui, tá? Aproveitei para fazer o download aqui para falar. Vou começar com o Gabriel Galindo, porque ele mudou o time que ele pensava primeiramente. Na semana passada, Gabriel, você tinha um time na sua mente. E aí hoje, quando a gente pediu no off, você mandou outro. Por que você mudou de time? Do que você pensou. Vou até botar na tela aqui. Por, por uma questão de momento, Anderson. Eu creio que o time ideal do Vitória, aquele time que eu montei anteriormente, eu tinha mal interpretado sua pergunta. Você tinha me perguntado qual é o Vitória ideal com todos os jogadores à disposição. E aí eu montei aquele time. E aí depois, no programa, eu entendi que você queria saber para o jogo contra o Fortaleza. E para mim são duas situações diferentes. O Romarinho, ele acaba de retornar de uma lesão, ele tá sem ritmo de jogo, e a gente tem que ver como é que ele vai fazer essa sua volta aos gramados. Além dele, tinha a questão do Mateuzinho também, que a gente não saberia como ele ia retornar. Só que pelo recorte já do jogo do Galo, aquele que ele entrou no segundo tempo, para mim entrou bem,
já tendo esse período a mais também para ficar 100%, eu já colocaria ele como titular da equipe. Só que eu ainda não colocaria o Romarinho de primeira, justamente por essa precaução que eu imagino. Só que, tecnicamente falando, eu não tenho dúvida nenhuma que se ele tiver 100%, ele vai ser titular da equipe fatalmente. Então, por isso eu mudei. Eu tirei o Mateuzinho da ponta, coloquei ele de 10 e deixei o Oswaldo por ali, que é um atleta que já tá com ritmo, tá indo bem ali na posição junto com o Eric. Foi por isso que eu fiz essa mudança. Mas eu creio que, naturalmente, o Romarinho vai entrar na equipe e vai ser aquela equipe anterior que eu tinha trazido aqui ao vivo para vocês. Inclusive, esse é o time que está na tela aí, o time do Galindo, né? O mesmo do meu, desde a semana passada. Lucas Arcanjo, Cáceres, Camutanga, Alter, Ramon. Baralhas, William Oliveira, Mateuzinho. Oswaldo na esquerda, Eric na direita e o jogador Renato Kaiser atuando, portanto, ali como um centroavante, né? O meu time sempre foi esse também. Como você falou, né? Você não tinha entendido então a pergunta, mas o do Adson não. O time do nosso querido Adson Piedade é diferente do nosso. O time do Adson Piedade para próxima semana, para essa semana, para o sábado, né? É esse que tá aí na tela, com o Romarinho jogando de titular. E aí, no caso, sairia o Oswaldo contra o time meu e do Gabriel. Por que Adson Piedade escalaria o Romarinho já de titular, Piedade? Anderson, me deixou uma impressão assim muito boa o Romarinho, ainda que sem ritmo, e colocando isso, né, no pacote, sem ritmo, sem entrosamento, muito tempo sem jogar o ano, e ainda assim aí eu vi umas tomadas de decisões ali no jogo que ele participou, bem acima do nosso querido Oswaldo, nosso amigo, nosso vovô. É claro que o Oswaldo esbanja no momento sendo um dos melhores beiradas do Vitória, mas eu queria ver um time com um potencial de gol maior, né? Contra o Fortaleza, que vai precisar ser letal jogando fora de casa. E o Oswaldo não tem bem ali o último terço, a tomar decisão tão afiada como eu acho que o Romarinho tem e vai ajudar o Vitória nesse sentido. Inclusive, esse não seria meu time realmente ideal do que tem disponível, né? Do que tem disponível, eu colocaria o Dudu, se for aquele Dudu realmente que jogou no Vitória, que esteja treinando aí, que a gente não tem acesso. Aí eu tiro o William Oliveira, coloco o Dudu, retiro daí também o Eric e coloco o Aitor, né? Ficou ali uma mágoa um pouquinho com o Aitor, porque ele errou aquele contra-ataque, aquela bola de pé direito, que era para ele passar para dentro, ele se tropeçou ali na bola, ficou meio ruim para ele, né, que já foi base do Barcelona. Seria o meu time ideal com todo mundo bem, mas para o Fortaleza, eu continuaria com o Eric, que vem ali tendo os lampejos, um pouquinho mais de lampejos, né? Os lampejos estão aparecendo com mais frequência, e colocaria o Romarinho pelo que eu vi ali daquele início. Eu acho que o Vitória fica mais letal na frente, tá? Fica um ataque assim, que se vacilar, pé de chumbo pode fazer o gol ali também, porque chuta muito. Já o Oswaldo não, o último terço de Oswaldo ali, ele sempre ou dá um drible a mais, ou erra o último passe, ou troca o chute pelo drible e vice-versa. Tá ajudando muito o Vitória, e imagine, né? O Oswaldo continuou sendo o nosso melhor beirada, só que eu jogaria com um time mais por dentro, apenas uma plataforma assim ilustrativa como tá aí, mas se o bloco é médio, eu não preciso ter dois pontas recuando com laterais. E o Eric também, se você perceber, ele vai melhor trazendo essa bola de fora para dentro. Então, não é um beirada ponta a ponta. Então, eu acho que... eu entendo que vai ser o Oswaldo, mas você pediu minha opinião. Então, eu ia com o Romarinho para ter um ataque mais letal. Caras que façam gol. E o Oswaldo não é esse cara.